Estimados irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, gente querida que a cada semana acompanha aqui as nossas mensagens de vídeo, desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e também a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Jerry Fischer, da Paróquia Luterana Cristo Bom Pastor, aqui da cidade de Joinville. A reflexão bíblica de hoje, que também é o lema da próxima semana, está baseada no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 68, onde lemos: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Gente querida, gente amiga, ao longo de todo o capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus conta que desceu do céu, e ali fala da sua morte, cita a sua ressurreição e ainda fala sobre o seu retorno ao céu. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus fala sobre a salvação somente pela fé e sobre a comunhão com Ele e revela ainda que muitos que o estão seguindo o fazem com segundas intenções e para conseguirem obter vantagens através dos milagres que Ele realizava. Jesus afirma que muitos que o seguem o fazem pelos motivos errados e estão mais interessados nas vantagens que ele pode proporcionar do que em sua própria pessoa. Os versículos 66 e 67 do capítulo 6 dizem que, por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Onde está agora aquela multidão que o seguia? Onde estão as mais de 5.000 pessoas que ele alimentou na multiplicação dos pães? Todos foram embora, pois aquilo que Jesus estava propondo não mais lhes interessava. Jesus agora fala apenas aos 12 apóstolos, pois apenas estes restaram. Ele então, diante desta situação, pergunta se também eles não estão com vontade de deixá-lo. Gente querida, creio que também nós vivemos numa época em que uma parte significativa da cristandade se transformou em um grande circo, sempre com novas atrações para atrair e para entreter o grande público. Onde antes havia um pregador do Evangelho, hoje há um palco com músicos e dançarinas. Onde antes havia a pregação da palavra de Deus e o chamado ao arrependimento dos pecados, hoje são encontrados eventos sociais para atrair pessoas com os mais variados interesses e que não são nem de perto aqueles princípios propostos por Jesus. E Jesus, onde está e como fica nessa história? Como fica a vontade de Jesus em relação à vontade das pessoas que o seguem? A quem foi concedida toda a autoridade no céu e na terra? Para Cristo ou para os cristãos? Você certamente irá concordar comigo que grande parte das pessoas que lotam templos religiosos em nossos dias também o fazem da mesma forma que as multidões faziam na época em que Jesus desenvolvia o seu ministério terreno. Desde aquele tempo até os nossos dias, toda pessoa que ouve o chamado de Jesus a segui-lo é também chamado a abrir mão de seus interesses pessoais. Podemos dizer que o encontro com Jesus é um chamado confrontador, porque não se trata apenas de uma mudança de crença, de hábitos de vida, de uma consciência moral ou de uma religião. Também não é simplesmente ter paz em decorrência da aceitação do perdão de Jesus e da certeza de se ter um lugar garantido na eternidade depois que a morte nos alcançar. Ter um encontro pessoal com Jesus é confrontador porque envolve um conflito de vontades e desejos. Ali nós nos deparamos com a vontade de Cristo, que é muito mais importante do que a nossa própria vontade. Por isso, seguir a Cristo implica viver sob outro senhorio, e isso só é possível quando estamos dispostos a abandonar a nossa própria vontade e as outras falsas prioridades que nos dominam e que nos controlam.
Assumir a condição de cristão na plenitude do termo é um choque entre duas vontades. Nós temos que nos dar conta de que a vida sob o nosso próprio comando não vai nos levar a lugar nenhum. A vida como a gente quer é toda voltada para a satisfação, para a realização própria, ou seja, eu como um ser humano pecador, desejo apenas fazer a minha própria vontade e ser o meu próprio Deus. Viver com Jesus significa transferir esse senhorio para Jesus e fazer a vontade dele, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. No Pai Nosso que Jesus nos ensinou, aprendemos a pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Note que quando pedimos que o reino de Deus venha, reconhecemos que é a vontade de Deus que deve prevalecer. Aprendemos assim que o reino de Deus se manifesta onde sua vontade é então cumprida. Dizendo de uma outra forma, onde a vontade de Deus é feita, ali existe uma manifestação clara da sua presença e do seu reino. Talvez não seja a falta de fé que mais afasta as pessoas de Deus. É muito mais do que isso. É a teimosia e a recusa de se viver sob o senhorio de Cristo que levam muitas pessoas a rejeitarem o seu chamado, ao chamado de Jesus. Não há como negar que existe uma certa sensação de prazer e de satisfação quando penso que eu sou o dono da minha própria vontade e que só depende do meu empenho alcançar os meus sonhos, os meus desejos e os objetivos que tenho na minha vida e que não tenho que prestar contas a ninguém, muito menos a um Deus invisível. No entanto, esta satisfação é muito frágil, ela é passageira e ela é insustentável. Existe uma real alegria em poder entregar a nossa vida a Deus e permitir que Ele dirija a nossa vida, por mais que isso no início seja um processo difícil. Gente amiga, gente querida, que quando nós também estivermos experimentando esse conflito entre, por um lado, a nossa vontade e, por outro lado, a vontade do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, que possamos nos orientar nas palavras do apóstolo Pedro, que ao ser questionado por Jesus se ele também gostaria de abandoná-lo, respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Um grande abraço a todos vocês. Amém.